Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre a sala de aula invertida, aproveitando o gancho das aulas EADs. Eu sempre fui defensora da aula EAD, porque eu acho que na aula EAD o professor consegue colocar todo o conteúdo de forma clara, sem ter uma interrupção, sem ter um aluno para contar uma história pessoal, particular, e de repente acabar o tempo, o período que se é destinado àquela aula e o conteúdo ficar incompleto. Só que no nível universitário, né? E hoje nós tivemos a experiência, nós estamos tendo a experiência do curso EAD na educação básica, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, com crianças. Quem é professor sabe que se é preparada uma aula, essa aula ela é completamente modificada dentro da sala de aula. Quando um professor olha para o rostinho do seu aluno, ele percebe se ele está no ponto certo ou não, se é por aí que ele deve continuar ou se ele deve mudar. O rosto do aluno, o olhar do aluno, é a referência do professor para saber o caminho que ele deve ser seguido. Isso é o que nós chamamos de construtivismo. Conhecer o seu aluno, conhecer o que o seu aluno tem de bagagem. Sala de aula invertida. O que é essa aula de aula invertida? É onde o aluno já tem um prévio conhecimento do que o professor vai falar. Então, esse aluno já fez uma breve pesquisa sobre aquilo que o professor irá falar naquele momento. Então, ele tem condições de levantar o dedo, de perguntar, de falar, de esclarecer as suas dúvidas, de colocar a sua opinião pessoal. Colocando a sua opinião pessoal, esse aluno ele vai enriquecer de uma forma a aula desse professor, de uma forma imensa, tá? Esse professor ele pode modificar o conteúdo, ele pode modificar o ponto de vista dele, ele pode modificar a visão dele diante de uma pergunta, diante de uma colocação de um aluno. E como é que ficam as aulas EAD? Onde esse professor, sem experiência com essa nova tecnologia, tem que chegar por uma máquina, assim como eu estou olhando agora, e tem que imaginar o olhar dos alunos, o olhar de quem está ouvindo. E aí, despejando o conteúdo, falando, sem saber se quem está do outro lado dessa câmera, desse visor, está entendendo alguma coisa. Se ele está falando a linguagem daquele aluno. O professor, ele ficou numa vitrine, onde a aula dele foi completamente exposta, avaliada. Só que a aula do professor, ela depende do aluno. Essa é a sala de aula invertida, onde o aluno participa, onde o aluno dá a sua opinião, onde o aluno faz a aula acontecer. O professor tem o conteúdo, o professor tem a didática, o professor tem o conhecimento, mas esse aluno, ele faz com que esse conhecimento se amplie, com que essa didática se transforme de acordo com essa necessidade. Então, a minha reflexão fica: o que é a sala de aula invertida, na verdade? Pode trazer de benefícios para uma aula? O que aconteceu com as aulas EADs? O que o professor está tendo que ser capaz de fazer? Como que o professor pode conseguir imaginar, entender e tentar ver o que o aluno está sentindo mediante o seu vídeo, a sua videoaula? Tudo isso são grandes dúvidas que ficam na cabeça do professor hoje, né? Esse professor que teve que sair da sua sala de aula, da sua lousa e ficar na frente de uma câmera. Qual a experiência com câmera que esse professor tem? Qual a experiência com
essa tecnologia que esse professor tem. Muitos professores foram julgados, muitos professores foram condenados, né, como maus, alguns foram elogiados, mas o professor não é essa pessoa que está atrás da câmera. É aquele cara da sala de aula, que ele olha para o sorriso, que ele olha para o olhar, que ele olha para cada rosto dos seus alunos e aí ele percebe se ele está no ponto certo ou no ponto errado, aonde ele tem que mudar a sua aula. Tá? Então fica aí a reflexão de vocês. A sala de aula invertida. Qual as vantagens do meu aluno já ter um prévio conhecimento do que eu vou falar? Como a minha aula vai ser enriquecida? Como as perguntas, como as colocações desses meus alunos vão enriquecer a minha aula? Vão fazer da minha aula uma coisa dinâmica, uma coisa onde todos queiram participar. Como a participação do outro faz total diferença dentro de uma sala de aula, tá? Um grande beijo para todos. Essa foi uma pequena reflexão que eu quero colocar para vocês.